nossos exercícios. Nós vamos lá para o Aplicar Conhecimentos 3, página 475. São exercícios referentes aos cilindros. Tá certo? Então vamos lá. Olha só, primeiro exercício. Para fazer a instalação artística, os alunos de uma escola precisam recobrir 8 barris cilíndricos. 8 barris cilíndricos. 8 barris cilíndricos. Que tem 70 centímetros de altura e bases com raio de 20 centímetros. O raio é 20 centímetros. Quantos metros lineares, isso aqui é importante a gente trabalhar, metros lineares de tecido eles devem comprar, sabendo que o tecido escolhido é vendido em peças com 1,20 metro de largura. E ainda pede para você acrescentar 10%, acrescente 10% na metragem final, para as possíveis perdas. Tá bom? Então, olhe lá, veja bem. Se ele vai me fazer 8 barris, olha as características dos barris. Raio de 20 centímetros, logicamente aqui também tem 20, tá certo? Altura 70 centímetros. 8 barris iguais a estes. E vai recobrir cada um desses barris com tecido retangular, que tem 1,20 metro de largura. Então isso aqui tem 1,20 metro. Tá bom? Claro que também poderia ser 1,20 metro aqui, tanto faz, tá? Olha só, se ele está falando em metro linear, significa que a outra medida é de 1 metro. Nós vamos trabalhar então com tecido de 1 metro por 1,20 metro. Tá bem? Largura de 1 metro, comprimento de 1 metro. Ou comprimento de 1,20, largura de 1 metro. Tá certo? Então é só para a gente saber o que é metro, o que é que significa metro linear. Significa que a cada 1,20 metro o comprimento, eu tenho 1 de largura, ou vice-versa. Então eu vou enrolar esse cilindro e também vou colocar esse tecido nas bases circulares, tanto na base superior quanto na base inferior. Então, para eu enrolar cada barril desse, eu tenho que calcular a sua área total, não é verdade? Para saber quanto de tecido eu vou poder usar. Então, eu tenho que calcular a área total de um cilindro. Nós já sabemos que a área total pode ser dada 2 vezes a área de cada círculo, porque é o círculo superior e o círculo inferior como base, mais 2 vezes π vezes r, que é o comprimento, né, desta circunferência, vezes a altura h do cilindro. Mas também eu mostrei para vocês que a gente podia usar essa outra fórmula aqui, que é a que eu vou usar para resolver essa questão, né? Coloquei o 2πr em evidência, que multiplica r mais h. Tanto faz um ou outro, o resultado será o mesmo. Nós vamos considerar que o π sempre valerá 3,14. Então vamos lá. Primeira coisa, qual deve ser a área que eu vou recobrir em um barril? É só substituir nesta fórmula os valores de π, de r e de h. π vale 3,14, está aqui. O raio, eu coloquei 0,2. Por quê? Porque ele está querendo saber em metros lineares. E essa unidade aqui está em centímetros, assim como a altura em centímetros também. Então, nós deveremos transformar 20 centímetros para metros. A gente já viu que se é centímetro para metro, basta dividir por 100. Então, 20 dividido por 100 vai dar 0,2 metros. Da mesma forma, 70 centímetros
Vou transformar para metro. De centímetro para metro, basta dividir por 100. 70 dividido por 100 dá 0,7. Foi por isso que apareceram esses valores aqui. Tá bem? E aí efetuei os cálculos. 2 vezes 3,14 vezes 0,2 vai dar 1,256. Vezes o que está aqui dentro desse parênteses. 0,2 mais 0,7 dá 0,9. Efetue essa multiplicação, você tem a área total, que eu esqueci de colocar, né, mas está em metro quadrado. Aqui tem que ser em metros. Foi por isso que eu não coloquei. Oh, como eu tenho dificuldade nisso. Metros quadrados. Pronto. Certo? Mas isso é para um barril. Quantos barris eu tenho? 8. Então multiplica por 8. O resultado seria então 9,0432 metros quadrados para recobrir. Então essa é a área total deste cilindro. Vamos ver quanto de pano, né? Quanto de tecido eu preciso para recobrir esses 9,0432 metros quadrados. Ora, primeiro eu tenho que saber qual é a área de um metro linear, né? Para cada metro, 1,20. Ora, se isso é um retângulo, é 1,20 por 1. Só multiplicar. Está aqui, 1,20 por 1 ou 1 por 1,20. Então a área para um metro linear é de 1,20 m. Está aqui. A área para um metro linear, a área correspondente é de 1,20 metros quadrados. Quantos metros quadrados eu quero? 9,0432. Portanto, quantos metros lineares eu vou usar? Proporçãozinha, né? Se eu vou cobrir um valor maior, eu devo ter uma metragem linear também maior. Eu chamei de L. Usando a propriedade fundamental das proporções, né? 1 está para L, como é diretamente proporcional, é só manter a posição dos valores. 1,20 ou 1,2, tanto faz, né? O zero sendo o último algarismo depois da vírgula, eu posso deixar de escrever. Então 1,2 ou 1,20 é a mesma coisa. E embaixo 9,0432. Então montei esta proporção aqui. 1 está para L, assim como 1,2 está para 9,0432. Usando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 1,2 vezes L é 1,2L. E 9,042 vezes 1. 9,042 vezes 1. Ora, 9,042 vezes 1 é 9,042. Como eu quero o valor de L e 1,2 está multiplicando, nós já fizemos isso várias vezes, né? Usando a operação inversa, se ele está multiplicando, ele aparece aqui no segundo membro dividindo. Então, 9,0432, que é o resultado desta multiplicação, dividido por 1,2. Já que ele estava multiplicando, aparece dividindo. Este resultado vai te dar esse valor. Então, eu precisarei para os 8 barris de 7,536 metros lineares. Mas a questão manda que você acrescente 10%, né, das perdas que pode acontecer quando você for recobrir o cilindro. Pode ser que você corte, né, pano, aí você perde alguma coisa, tá certo? Então ele vai acrescentar, por precaução, 10%. Então vamos lá, acrescer 10% na metragem final. Essa aqui seria a metragem final. Colocando 10%, então eu vou pegar o que eu tinha. Acrescer significa que eu vou somar. Somar quanto? 10%. 10% de quanto? Ora, do que eu tenho. E eu tenho 7,536. Portanto, é 7,536 mais 10% de 7,536. Só isso. Fazer conta. Eu vou simplesmente aqui transformar o que está escrito em porcentagem, vou transformar para uma fração decimal, né? Se é 10%, é 10 por cento, uma fração de denominador 100, 10%. Em matemática, sempre a preposição de significa multiplique por. Então, eu vou multiplicar
O DI significa que eu devo multiplicar por 7.536. Ok? Então vamos fazer essa conta. Quanto é 10 dividido por 100? É 0,1. O restante eu repeti. Tá? Só repetir aqui. Efetuando então esse último cálculo, penúltimo cálculo, né? Lembre-se que a multiplicação prevalece em relação à adição. Então primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar. Então olha, 7.536 eu repeti, aí efetuei esse cálculo. 0,1 vezes 7.536 vai dar isso aqui. Agora sim, agora eu posso somar esta parcela a essa. E o resultado, 8,2896 metros lineares. Tá? Então, essa é a quantidade de tecido que eu vou usar para recobrir os 8 barris. Tá bom? Então, gente, este foi o exercício número 1, né? O primeiro do Aplicar Conhecimentos 3. E aqui a gente relembrou um conceito, o conceito de porcentagem, né? Calcular a porcentagem de um determinado valor, é importante. E mais uma vez, um dos conceitos mais importantes da matemática aparece, que é o conceito de proporcionalidade. Verifica quantas vezes a gente já não usou esse conceito, hein? Muitas vezes, né? Muito bem, então, próximo vídeo, vamos para o exercício 2. Até lá!